gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vlog da Dani Zidank. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje tá um dia maravilhoso, gente. Tá um pouco chuvoso, que eu adoro. Sei que muita gente não gosta, mas eu particularmente, eu adoro esses dias de chuva. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Você vai falar, o que que isso tem a ver? Isso aqui é o meu ring light. E teve gente fazendo um comentário de que Zidank, cuidado que ele tá sendo mostrado. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Só que aqui, gente, é um vidro. E eu não tenho como esconder ele. E, inclusive, eu acho tão bonitinho ele aqui na planta, mostrando um redondinho assim. Enfim, eu recebi alguns comentários no meu Instagram, inclusive para tomar cuidado com essa luz que estava aparecendo. Recebi falando para eu falar, ser mais direta nos vídeos. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo esse vlog para ser o mais eu possível. Eu quero mostrar o que realmente eu sou para vocês. Inclusive, nesse vídeo eu vou falar de algumas experiências que eu tive. Para você que é jovem ainda, é isso mesmo. Porque eu sofri muito mesmo quando tinha 18 anos de idade e fui atrás de emprego. Porque eu trabalho desde os meus 15 anos, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. Na verdade, no primeiro vídeo. Só que eu não era registrada. E aí, gente, como eu falei, já trabalhei como modelo, já trabalhei em vários eventos, trabalhei em várias empresas. Mas quando eu completei 18 anos, eu fui procurar um emprego que tinha carteira assinada. Eu queria que a minha carteira fosse assinada, fosse tudo bonitinho para eu receber todos os meus direitos. Só que eu me deparei com um problema, meu primeiro problema, que inclusive eu contei no primeiro vídeo. Eu me deparei com o problema de não ter experiência no mercado de trabalho, porque as minhas experiências que eu tive para trás, com 15, dos 15 até os meus 18 anos, eu não tive como provar que eu tinha trabalhado nessas tais empresas que eu tinha falado, porque eu não tinha registro em carteira. Daí, gente, eu saí para procurar emprego. Tinha chegado aqui em São Paulo, na capital, na cidade grande, né? E aí me deparei com as pessoas me pedindo experiência. Todo lugar que eu ia perguntava, você tem experiência pelo menos de 6 meses, comprovada em carteira? Eu falava não. Então, Daniela, não tem como a gente te contratar porque é um dos requisitos que a empresa pede é que tenha pelo menos 6 meses de experiência. Gente, eu fui em tantas entrevistas que eu, naquela época, pensei, eu vou começar a ir nas empresas e quando alguém me perguntar se tem experiência, eu falar tenho, em entrevista. Porque foram muitas entrevistas, muitas. E ninguém me contratava, nenhuma empresa me contratava justamente por eu não ter experiência. E as empresas que eu fui trabalhando enquanto não conseguia um emprego com registro, eram empresas que exploravam muito mesmo. Por exemplo, fui trabalhar como vendedora. Mas era uma vendedora, gente, que não ficava dentro da empresa, numa sala ou dentro de uma loja fazendo vendas. Era venda de serviços. Então eu tinha que, às vezes a empresa me deixavam, por exemplo, na Paulista. Eu tinha que andar a Paulista inteira, passando em prédios, oferecendo o serviço dessa empresa. E era muito desgastante, gente. A empresa me pagava
Isso foi em 2006 ou foi 2007. A empresa me pagava R$350. R$350 para andar em porta para conseguir uma pessoa que comprasse os serviços, né, que eles prestavam. Gente, era muito, muito estressante, muito cansativo. Eu ia para essa empresa às 8 horas da manhã e chegava em casa 6 horas da tarde. Então, vocês imaginam, eles muitas vezes me deixavam em pontos, né? Era Paulista, era na Bela Sintra, era enfim, nessas regiões centrais, e eu tinha que ir em prédio, empresa em empresa, oferecer o serviço. E, gente, de cada 100 que eu passava, 100, uma fechava alguma coisa e nem era comigo. Eles ligavam na empresa e falavam, olha, eu recebi uma moça chamada Daniela, ela passou aqui, deixou o folder de vocês e eu quero contratar o serviço. Então, assim, era muito desgastante. Eu fiquei apenas um mês nessa empresa e acabei saindo porque era muita exploração. Eles não me pagavam almoço, eu tinha que tirar do meu próprio bolso. E o vale transporte era assim, como eles me deixavam em algum ponto, eles falavam que ele não tinha necessidade de me pagar vale transporte. E como na época eu também era leiga, não sabia de leis trabalhistas, eu acatei e para fazer alguma coisa eu acabei aceitando esse serviço. Daí, gente, eu saí de lá e comecei a ir à procura de emprego. E eu me lembro que no dia eu tinha feito muitas entrevistas, eu tinha saído cedo e era por volta de umas 3 horas da tarde, 2 ou 3 horas da tarde, eu estava com muita sede mesmo, e tinha andado pacas. Vocês não têm noção. Para mim, eu acho que eu andei quase toda uma região de São Paulo, porque todas as empresas que eu deixava currículo ou que eu fazia alguma entrevista, eles queriam que você tivesse experiência, que eu acho isso, num certo ponto de vista, um absurdo, porque se eu já tinha 18 anos, eu estava atrás de emprego, eu tinha falado tanto no currículo que eu não tinha trabalhado com carteira assinada. Então, por que eles, sabendo disso, eles me chamavam para fazer entrevista? Sabe? Se eles precisavam que tivesse o registro em carteira comprovado, né? Eu acho que era mais para fazer a gente perder tempo, perder dinheiro, porque você acaba tendo que se deslocar da sua casa até uma certa região, às vezes não é perto, para você fazer uma entrevista, para você chegar lá e eles falarem, como você não tem experiência, a gente não pode te contratar, sendo que eles estavam com o meu currículo em mãos, né? Eu acho muito, muito humilhante, né? Essa é a palavra certa, muito humilhante. Então, eu me lembro que nesse dia eu tinha andado muito, gente, muito. E aí eu cheguei num restaurante fast food para comprar um suco. Meu RG caiu no chão, o gerente pegou e falou, você tá contratada. Desculpa, gente. Mas, gente, foi muito hilário isso. Eu fui num restaurante bem famoso, fast food, e como eu tinha 18 anos, ele falou, eu perguntei para ele, vocês estão contratando? Ele disse, sim. Esse RG é seu? Eu falei, é. Ele disse, pode vir fazer uma entrevista com a gente tal dia. De fato, eu fui contratada lá. Só que, gente, eu trabalhava muito, gente. Muito, 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 para no final do mês o salário ser muito pouco. Muito pouquinho, porque nesses restaurantes, né, internacionais, né, que as empresas são de fora, a contratação você trabalha, é por hora que você ganha, né? O seu ganho é por hora. Imagina, eu ganhava acho que era R$1,96 a hora, R$1,96, quando aumentou acho que era R$2,06, quando eu já estava um bom tempo lá.
Então você trabalhava muito, muito mesmo. E você ganhava super pouco, gente, porque eles colocavam para trabalhar, ter uma jornada de trabalho de 6 horas. Eu entrava às 10 e saía às 4, mas nem sempre eu saía às 4. Às vezes saía às 5, às vezes às 6, porque sempre alguém faltava. E eles pediam para você ficar mais um pouco. E esse pouco não era 10 ou 15 minutos, né? Acho que você que trabalha em um desses lugares sabe do que eu tô falando. E então, gente, eu ganhava super pouco para limpar banheiro. Eu fazia parte, inclusive, da equipe de festa deles. Mas, e no início foi falado para as meninas da equipe de festa que a gente não podia, de forma alguma, fazer outros tipos de serviços, a não ser recepcionar o cliente e fazer as festas das crianças quando tivessem. Mas isso não funciona. Isso só funciona na teoria. Na prática, você limpa banheiro, você vai para a cozinha, você vai para a área da batata, você vai para a área de todos os campos que eles te pedirem para fazer. E quando estão fazendo uma auditoria, que eles sabem que vão fazer, que tem gente que vai fazer auditoria, simplesmente eles te pedem para você não fazer absolutamente nada naquele dia. Nada. Eles pedem para você fazer exatamente o que você foi contratada para fazer. Hilário, né, gente? Por isso que eu tô falando, eu trabalhava absolutamente feito um camelo. Eu trabalhava muito, gente. Só que quando vinha algumas promoções, você acha que eu era promovida? Não, não era promovida. Quem era promovido geralmente era aquelas meninas ou aqueles rapazes que tinham muito mexe-mexe, bole-bole dentro da empresa. Não mexe-mexe, bole-bole. Vocês estão entendendo do que eu tô falando, né? Que eu já falei em alguns vídeos, no vídeo anterior. E, gente, era muito frustrante para mim. Muito frustrante mesmo. Porque muitas vezes quem estava na vez, né? Era eu. E as pessoas falavam que eu não estava preparada. E eu pensava, e por que aquela pessoa está preparada? Sendo que ela entrou junto comigo. Aquela pessoa muitas vezes falta. Eu não faltei nenhuma vez. Muitas vezes eu que tenho que fazer o serviço dela. Mas é porque, Dani, acorda. Sacode, Dani. Porque as pessoas tinham mais afinidades com elas. Então é muito frustrante mesmo. Eu entrei em diversas empresas depois disso. Eu não ficava abaixo de 1 ano, era sempre acima de 1 ano. Trabalhei num restaurante também, uma pizzaria, gente, bem famosa, que vocês também devem conhecer. Eu sempre passava na frente dessa pizzaria e ficava pensando, meu Deus, eu queria trabalhar aqui porque parece ser bem divertido. Não, gente, deixei meu currículo lá. E, gente, o que eu posso te dizer, o que eu posso falar para vocês é que foi um momento muito difícil da minha vida. Foi. Deixei meu currículo lá, fiz entrevista, foi feito dinâmicas, foi feito um monte de coisa, sempre muito longe da minha casa. Eu tinha que me deslocar para muito longe. E ocorreu também algumas vezes em um desses treinamentos, a pessoa do treinamento faltar e a gente ter que voltar para casa. E o que eu posso dizer é que quando eu estava nesse lugar, era tão corrido, gente, mas tão corrido. Eu trabalhava, não tinha um horário certo para eu entrar. Então, tinha dias que eu entrava às 10, tinha dias que eu entrava às 11, tinha dias que eu entrava meio-dia e aí vai. Mas o meu horário de sair também nunca era definido. Às vezes eu saía meia-noite, às vezes eu saía 1h da manhã, às vezes 2. E mesmo trabalhando 12, 13, 14 horas, que muita gente fala, é mentira. Mentira, é verdade sim. Sabe por quê? Muitas vezes nesses lugares eles te pedem para bater o ponto e continuar trabalhando.
é verdade. Isso é uma grande verdade. Ou o que eles fazem quando você não concorda com isso é você vai lá, bate seu ponto e no ADM eles vão lá e troca. Isso é verdade, gente. Super verdade. Então, assim, você trabalhava muito, tinha uma folga só na semana. Eu me lembro que eu chegava muitas vezes com as minhas pernas e os meus pés inchados, gente. Inchados de tanta correria. Porque nessa pizzaria dava filas e filas de espera. E tinha dias que eu tava tão atordoada, gente, que uma vez tinha uma fila de espera enorme. Eu era a recepcionista desse restaurante, porém eu fazia de tudo. Eu servia, eu ficava no caixa, eu fazia de tudo. Muitas vezes eu peguei a caneca de chopp. Teve um dia que eu tava tão corrido, eu já tinha chorado, eu já tinha pensado muita merda naquele dia. E eu tava com a canequinha, uma pessoa me pediu chopp, eu fui dar o chopp pra pessoa e eu perguntei pra ela se ela queria um canudo. Gente, um canudo pra tomar um chopp. Só pra vocês terem noção do quanto eu estava cansada. Isso foi à noite. Eu tinha entrado nesse dia 11 horas da manhã. E eu tava muito cansada mesmo. E eu perguntei pra pessoa, na hora que eu dei o chopp pra ela, já tinha gente me chamando. Eu falei, você quer um canudo? A pessoa disse canudo pra tomar chopp. E a turminha começaram a dar risada. E até eu dei muita risada nesse dia, porque foi hilário mesmo. Eu perguntar pra pessoa se ela queria um canudo pra tomar chopp. Gente, nessa época eu vou contar um segredo pra vocês. Nessa época eu quis me matar. Eu pensei em suicídio. De verdade. Eu ganhava por volta, nessa pizzaria eu ganhava por volta de R$1.300, R$1.400, trabalhando muito. E lá também eles pagavam por hora. E eu pensei em suicídio, de verdade. Nessa época, esse lugar fica em frente à Marginal Tietê. E eu pensei, um dia eu fui pra lá, eu fui chorando, saí da minha casa chorando, porque tava muito cansada, gente. Tinha sido assaltada várias vezes à noite indo pra casa. E eu já tava saturada, porque tinha pessoas que entravam lá, 3 meses depois era promovida. Verdade. Tinha gente que tava lá há muitos anos mesmo. Tinha uma menina que estava no caixa há 11 anos e nunca tinha sido promovida. E tinha gente que chegava 3 meses depois e era promovida. Então, assim, eu estava muito frustrada. Eu estava achando que a vida não valia mais a pena, porque eu trabalhava muito mesmo. Meus pés inchados, perna inchada, eu dormia pouco, eu tenho problema de insônia. Eu passei a dormir muito menos mesmo. E eu pensei em suicídio. Nesse dia eu estava no meu horário de almoço e eu sentada de frente para a Marginal Tietê e eu simplesmente pensei. Na verdade, eu saí de casa pensando em fazer isso. Eu pensei, se eu sair, eu vou até lá e na hora do meu almoço eu vou me jogar na frente da avenida. E um carro vai me pegar e me leva embora logo daqui, porque esse mundo está totalmente destruído. Verdade, gente. Eu não estava mais aguentando toda aquela pressão. Eu não aguentava ver tanta coisa errada, como as pessoas serem promovidas por dormir com alguém maior da empresa. Eu estava cansada das pessoas me falarem o que eu tinha ou não que fazer. Meu serviço nunca era o melhor. E eu sempre pensava, gente, eu fico no caixa, coisa que eu não podia fazer. Eu ficava no caixa, eu recepcionava as pessoas, eu fazia a entrega servia as pessoas na mesa, eu ia para a parte de bebida, eu ia para a parte dos sorvetes, eu fazia muita coisa lá dentro, isso em um dia só.
E por que que eu não sou promovida? Sabe? Reclamar, eu reclamava muito, porque eu sabia do serviço que eu estava fazendo. Eu sabia de tudo que eu estava fazendo. E eu pensei, assim como a empresa anterior não me valorizou, essa daqui também não vai. E isso vai ser em todas as empresas que eu passar. E eu já estava lá há mais ou menos 1 ano. E, gente, não tinha condições. Eu chorava todo santo dia. Todos. Eu ia para casa chorando e ia trabalhar chorando. Aí chegava lá com aquela cara inchada e me recompor, eu acabava indo no banheiro, ia me recompor e me maquiava e ia novamente lá trabalhar com um sorriso lá atrás. E aí eu fiquei pensando qual o sentido de tudo isso. Qual era o sentido disso? Não tinha, gente. Eu ganhava pouco, teve meses que eu cheguei a ganhar 1.100, 1.050. E eu ficava pensando, poxa, eu trabalhei tanto esse mês e olha o que veio tantos descontos no meu salário que eu nem sei que descontos são esses. E eu comecei a ficar tão frustrada que um dia eu saí disposta a me matar. Verdade. Eu estava disposta, eu disse, eu vou acabar com a minha vida agora. Mas sabe o que aconteceu? Um milagre. Verdade. Algo naquele momento me chamou para dentro e eu não sei falar o que foi. Muita gente pode estar tirando sarro, falando, eu sei, a sua covardia. Não, gente, alguma coisa. Eu estava chorando muito naquela hora, falando, vai, se joga. E alguma coisa na minha cabeça falou, Dani, vai para dentro que alguma coisa vai acontecer. Volta, volta. E eu juro para vocês, gente, aconteceu de verdade. Naquele mesmo dia eu atendi um pessoal numa mesa que tinha acontecido um problema lá, não me lembro muito bem o problema que foi. E essa pessoa me elogiou a ponto de me chamar para ir trabalhar nessa empresa com eles, que eles estavam começando. Gente, tem noção? Verdade isso. E aí passou algumas semanas, meses na verdade, até a gente fechar alguma coisa, até pra gente conversar, ele apresentar a empresa. Eu pegava uns espacinhos só que eu tinha no dia para correr até lá e conhecer a empresa e voltar para o trabalho. E eu, de fato, saí dessa pizzaria e fui trabalhar com eles como recepcionista. E eu vou contar como é que foi no próximo vídeo, gente. Mas sempre que vocês estiverem desesperançosos, gente, acredite, alguma coisa vai acontecer. Só vocês prestarem atenção, não mergulhar de cabeça na frustração, mergulhar de cabeça na tristeza, que vocês vão enxergar. Porque às vezes apareceu para mim e vai aparecer para vocês também. Porque apareceu para mim. Apareceu para mim. E essas pessoas de fato me contrataram e eu comecei a trabalhar lá com eles. E eu vou contar um pouco de como foi a minha experiência lá, que nessa empresa, inclusive, eu cresci profissionalmente. Infelizmente, logo após eu saí, depois de um bom tempo, gente, fiquei um bom tempo lá, mas eu saí de lá e vou contar tudo para vocês no meu próximo vídeo. Então, fiquem atentos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque eu tô vendo que muita gente não está se inscrevendo. Olha que eu vou ficar brava, viu? Vou ficar bastante chateada. Então se inscreva no canal, deixe seus comentários. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas tenho certeza que muita gente deve ter passado por essa situação que eu passei. Tudo bem?
Espero vocês num próximo vídeo. Beijo!